Boa tarde, sexto ano. Vamos fazer a correção da nossa atividade, os sinais de pontuação, tá? Atentos, tá? Para a atividade que nós vamos fazer a correção. Aqui a primeira, releia um trecho do conto Rumpelstiltskin. Vocês lembram que eu nunca acertava a falar essa palavra, né? Mas sempre tinha alguém que falava correto, a língua não dava, né? Observando os sinais de pontuação. Tá. A moça acomodou-se, então, num canto e começou a lastimar sua sorte. Quando de repente a porta se abriu e um homenzinho de aparência curiosa entrou mancando e disse: "Bom dia, bela moça. Por que está chorando?" "Coitada de mim", respondeu ela. "Tenho que fiar esta palha para transformá-la em ouro e não sei como farei isso." "O que vai me dar?" começou a perguntar o homem pequenino. "Se eu fizer isso em seu lugar?" "Meu colar", respondeu ela. Que sinais de pontuação foram empregados nesse trecho do conto? Assinale as opções corretas. Então, as opções corretas foram vírgula, ponto final, ponto de interrogação, 2 pontos e travessão. Só repetindo: vírgula, ponto final, ponto de interrogação, 2 pontos e travessão. B. Com que função os 2 pontos foram empregados no final do primeiro parágrafo desse trecho? Eles foram empregados, sempre iniciando com letra maiúscula, eles foram empregados com a função de enunciar, com a função de anunciar a fala de uma personagem, com a intenção de anunciar a fala de um personagem. Ou de uma, né? Que lá era feminino. C. Com que função os travessões foram empregados nesse trecho? Eles foram empregados com a função de introduzir as falas das personagens. Eles foram empregados com a intenção de introduzir a fala das personagens e de separá-las das falas do narrador das falas do narrador. A letra D. Qual é a função do ponto de interrogação? Indicar uma pergunta, ou uma interrogação direta. Indicar uma pergunta ou uma interrogação direta. Letra E.
se o ponto de exclamação fosse substituído pelo ponto final na fala da moça ao dizer: coitada de mim, o efeito de sentido seria o mesmo? Explique. Coloquem direitinho. Isso aí eu tinha certeza que vocês não iam conseguir responder, né? Então, coloque não, vírgula. A frase deixaria de ser exclamativa. A frase deixaria de ser exclamativa e não dá certo. Para ser apenas, a frase deixaria de ser exclamativa. Para ser apenas, uma frase declarativa. Para ser apenas uma frase declarativa. Agora vamos à segunda. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Tá meio nublado. Não sei se levo guarda-chuva. Me ajuda com a previsão do tempo, Dinho? Claro, daqui a 10 minutos vai dar 10h30. Olha a resposta do Dinho, né? O humor da tirinha é construído com base em que fato? Em um mal-entendido. A palavra mal-entendido é separado por hífen, é um substantivo composto. Em um mal-entendido, entre o menino e o pai, entre o menino e o pai, em relação à previsão do tempo, em relação à previsão do tempo. De que forma, letra B, de que forma o pai esperava que Armandinho fosse ajudá-lo? Como nós não temos certeza, vamos colocar provavelmente. Ele achou que Armandinho, provavelmente, ele achou que Armandinho fosse consultar a previsão do tempo no jornal. Fosse consultar a previsão do tempo no jornal. Agora vamos à letra C. Que palavra da fala do pai cria um mal-entendido? Explique. A palavra tempo. A palavra tempo. Ponto a seguir. O pai queria saber a previsão. O pai queria saber a previsão meteorológica, acento agudo no O de Ló, e Armandinho lhe forneceu uma previsão cronológica e Armandinho lhe ofereceu uma previsão
cronológica, quer dizer, referindo-se a horas, né? Coloque só cronológica, acento agudo no O de Ló. A letra D. No primeiro quadrinho, que efeito a reticência nas falas do pai do menino produzem, coloque as reticências produzem um efeito de dúvida. As reticências produzem um efeito de dúvida, vírgula, demonstrando que a frase pode ter continuidade, que a frase pode ter continuidade. Vamos à letra E. Leia em voz alta as falas das personagens do segundo quadrinho. Que diferença há entre as entonações dessas frases? A fala do pai denota uma pergunta. A fala do pai denota uma pergunta. E a de Armandinho, vírgula, ênfase, circunflexo no E, quando ele diz, daqui a 10 minutos vai dar 10h30. Ele deu, assim, uma resposta de certeza, né? Com toda certeza. ênfase, né? Ponto. Aí tem uma bolinha. Que sinais gráficos são responsáveis por isso? Os recursos capazes de criar esses efeitos não só os pontos de interrogação, e de exclamação, vírgula, respectivamente. Letra F. No terceiro quadrinho, por que foi utilizado o ponto de exclamação na fala de Armandinho? Explique. Para exprimir certeza, com X, certeza do que estava afirmando. Para exprimir certeza do que estava afirmando. Vamos para a página 34. Agora releia um trecho do conto. O sapateiro e os duendes. Eu disse, olha aí. Um homem não sabia o que dizer ou pensar desse estranho acontecimento. Examinou o acabamento. Não havia sequer um ponto falso no serviço
Tudo era bem feito e preciso, que parecia uma perfeita obra de arte. Essa questão eu falei para não copiar e para responder no livro. Com que função os 2 pontos foram empregados nesse trecho? Assinale a alternativa correta. Letra A. Anunciar a fala de uma personagem. B. Anunciar uma citação. C. Anunciar um esclarecimento ou explicação. Então, a alternativa correta é a letra C. Anunciar um esclarecimento ou explicação. Leia o texto da 4ª capa do livro Contos de Amor dos 5 Continentes, de Rogério Andrade Barbosa. Não é todo dia que se tem em mãos um livro com uma reunião de contos tão especial, cuidadosamente selecionados e recortados por Rogério Andrade Barbosa. As histórias aqui reunidas trazem narrativas cujo personagem principal é o amor. Os 5 continentes habitados de nosso planeta estão representados por grandes histórias de amor, contadas de modo mágico, intenso e por vezes trágico. Cada conto ganhou ainda as ilustrações de um artista do respectivo continente, tornando a leitura deste livro mais autêntica e prazerosa. Aqui é possível mergulhar em narrativas amorosas, passadas de geração em geração, desde que o mundo é mundo. Letra A. Uma das funções de um texto da 4ª capa é despertar no leitor a vontade de ler o livro. Em sua opinião, esse texto cumpre essa função? Explique sua resposta. É isso? Foi essa a sua intenção? Ficar com vontade de ler o livro? A 4ª capa? Se foi, você coloca sim e por quê? Se não, coloca não e por quê? Vou respeitar a sua opinião de acordo com o contexto. B. Com que função o travessão foi empregado nesse texto? Assinale a opção correta. Introduzir a fala de um personagem. B. Destacar uma frase. C. Isolar uma palavra. A opção correta é a letra B. Destacar uma frase. Que sinal de pontuação poderia substituir o travessão nesse texto, mantendo o sentido? A vírgula. Página 35. A anedota a seguir foi escrita com sinais de pontuação. Leia e reescreva, inserindo os sinais adequados. Um louco se vira para o vizinho de quarto e comenta: estou tentando ouvir o rádio, mas ele não dá sinal de vida. Você mexeu nele? Mexi sim. Ele estava muito sujo. Achei melhor lavá-lo. Ai, vai ver, você afogou o louco. Vou falar agora corretamente o texto. Um louco se vira para o vizinho de quarto e comenta: 2 pontos. Na outra linha, travessão. Estou tentando ouvir o rádio, vírgula, mas ele não dá sinal de vida. Pontinho, acho que já tem até o ponto. Ponto a seguir. Você mexeu nele? Ponto de interrogação. Travessão na outra linha. Mexi sim, porque indica a fala de outro personagem. Ponto a seguir. Ele estava muito sujo, vírgula. Achei melhor lavá-lo.
ponto para parágrafo. Na outra linha, indica, fala de outro personagem. Travessão. Ponto de exclamação. Vai ver, você afogou o locutor. Ponto de exclamação. Segunda, reescreva este trecho do conto, O Sapateiro e os Duendes, substituindo as aspas por sinal de pontuação equivalente. Faça as demais alterações necessárias. Certa noite, perto do Natal, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo conversando, ele lhe disse: gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia. Vou falar o texto correto. Certa noite, vírgula, perto do Natal, vírgula, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo, conversando, vírgula, ele lhe disse, dois pontos. Travessão na outra linha. Gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. Ponto, parágrafo. A esposa gostou da ideia. Na outra linha, com letra maiúscula. A esposa gostou da ideia. Ponto final. Leia a tirinha a seguir. Gostou do livro que eu te emprestei? Os Três Porquinhos? Detestei. Mas por quê? É uma história que incentiva a covardia. Covardia? Claro, eram 3 contra 1. Letra A. O que você achou da opinião do menino maluquinho a respeito dos 3 porquinhos? Você acha que é uma covardia? Se sim, explique. Se não, também explique. B. Narre os acontecimentos dessa tirinha, apresentando as falas das personagens. Para isso, empregue os sinais de pontuação adequadamente. Narre os acontecimentos dessa tirinha, apresentando as falas das personagens. Para isso, empregue os sinais de pontuação adequadamente. Ainda tá? Tá. Então, preste bem atenção. Nós vamos narrar os acontecimentos apresentando a fala dos personagens. Então, gostou do livro que eu te emprestei? Tá, vamos colocar. Os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos. Coloque assim como título. Os 3 porquinhos. Título. Vamos colocar lá como título. Tá? Na outra linha você deixa um espaço. Como que nós fôssemos dar a nossa opinião, narrar dando a nossa opinião. Daí, você pode começar assim. Na minha opinião, vamos colocar vírgula. Na minha opinião, vírgula, a história dos 3 porquinhos, vírgula, é uma covardia. Ponto, parágrafo.
Na outra linha, pois, vírgula. Pois, vírgula. Vem cá, Ela. Pois, vírgula. Eram 3 contra 1. Pois, vírgula. Eram 3 contra 1. Ponto, parágrafo. Ele vem aqui. Pois eram 3 contra 1. Vem aqui, ó. Ponto, parágrafo. Do lado daquela roupa assim. É tão vindo. Tá. Eram 3 contra 1. Ponto, parágrafo. Já? Já não. Ponto, parágrafo. Tem hora que eu penso que estou presencial. Ponto, parágrafo. Na outra linha. Essa aí não, é. Como poderia... Essa sacolinha não. Tá. Como poderia 3 porquinhos, como poderia 3 porquinhos enfrentar um só ponto de interrogação. Daí na outra linha, isso para mim, vírgula, é covardia. Isso para mim, vírgula, é covardia. Tá. Agora vamos à letra A. O que você... Não, a letra B nós já falamos, né? Agora a quarta. Transforme as frases interrogativas diretas em frases interrogativas indiretas. Na frase interrogativa direta, nós usamos o ponto de interrogação. Nas frases interrogativas indiretas, nós começamos com o sujeito e terminamos com o ponto final. Então, podemos fazer qualquer tipo de transformação. Eu vou dar só a minha opinião. O que vamos comer no lanche? Daí você poderia colocar: ele perguntou ou ela perguntou o que vamos comer no lanche. Ponto final. Tá? Se você colocou assim: o menino perguntou o que vamos comer no lanche. Está correto, tá? Desde que você colocou o sujeito, retirou o ponto de interrogação e colocou um ponto final. A letra B. Qual foi o placar do jogo de ontem? Você pode colocar: o menino perguntou, ou o menino indagou, como foi o placar de ontem? O menino, o meu pai. Você pode colocar qualquer tipo de sujeito. Indagou, perguntou, como foi o placar de ontem? Letra C. Você gostou do livro de crônicas? Daí você pode colocar: eu queria saber se você gostou do livro de crônicas. Eu queria saber se... Não vamos colocar o eu, senão vai dar muito eu, né? Já teve eu. Vamos trocar. Vamos deixar... Maria perguntou se você gostou do livro de crônicas. Não coloque ponto de interrogação. Tá? Só um ponto lá final. Agora, D. Amanhã terá aula de geografia. Meu colega questionou
que amanhã terá aula de geografia. Meu colega questionou que amanhã terá aula de geografia. Gente, aqui nós encerramos a nossa correção, tá, gente? Espero que todos façam direitinho, envie para o meu PV para que você tenha os seus pontinhos. Não esqueçam de colocar o nome e o nome é o nome da escola, o seu nome e o nome da escola, tá? Para não confundir com outra escola. Uma boa tarde e até a próxima aula.